vocês? Como é que vocês estão? Estou muito bem, bem-vindos a mais uma aula, Prof. Mariana aqui para dar mais uma aula de inglês para vocês, tá? Gente, antes de começar com conteúdo ou qualquer outra coisa, eu queria falar sobre o trabalho com vocês, tá? Vocês lembram que antes da gente entrar entrar nesse esquema de aula à distância por causa da pandemia, vocês deveriam ter entregue o trabalho bimestral de vocês sobre as Olimpíadas e tudo mais, né? Não teve como acontecer isso, porque foi bem na época que a gente acabou entrando nessa situação que a gente tá agora, então não teve como entregar. Então vocês vão ter um trabalho bimestral que é pra vocês fazerem, assim como tá acontecendo em todas as outras matérias, tá? Mas é um trabalho diferente, só que vocês vão poder usar desculpa, vocês vão poder usar tudo que vocês pesquisaram previamente para fazer aquele outro trabalho, tá? Então, em teoria, vocês não precisam fazer nada muito de novo se quiserem usar o que vocês já pesquisaram anteriormente. Se quiser fazer outro tipo de pesquisa, tudo bem também. Claro que o documento vai estar anexado, né? Mas eu vou ver com vocês ele aqui, eu quero mostrar ele para vocês. Só por precaução, tá? Para que não haja nenhuma dúvida na hora de fazer, se vocês quiserem fazer antes do dia da gente tirar as dúvidas pelo chat, né? Então, assim, aqui tem a comanda do trabalho de vocês. A comanda, né, é o que diz como que vocês devem fazer, o que vocês devem fazer em teoria. Então, English Worksheet, o trabalho, né, é uma folha de atividades de inglês, nome, grade da turma e número. Se não sabe o número, não tem importância, mas é bom que coloque caso vocês saibam, tá? Gente, pode entregar tanto no Word e anexar no AVA um arquivo de Word, ou você pode, se você quiser escrever de algum modo, ou fazer qualquer coisa nesse estilo escrito, pode ser também, daí tira uma foto e anexa lá no AVA, tá bom? Vamos lá. Escolha uma modalidade que competiria nas Olimpíadas de 2020 e escreva sobre ela e sobre o desempenho de um país de sua escolha, cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. Tá bom, vamos lá por parte. Em teoria, teria as Olimpíadas de 2020 esse ano, mas não vai ter por causa do Covid-19, né? Eu não sei se ficou pro final do ano, mas eu acredito que não, que tenha sido cancelado. De qualquer modo, vocês vão escolher, antes no trabalho lá bimestral, vocês tinham sido sorteados, tinha sido designado a vocês uma modalidade. Agora vocês podem escolher, podem fazer sobre a modalidade que vocês já elaboraram ou pode escolher uma da preferência de vocês, que vocês gostam mais, tá? Então você vai escolher uma modalidade, vamos supor que eu escolhi o voleibol. E vão escolher um país cuja língua oficial seja o inglês ou cuja segunda língua oficial seja o inglês. Então tem países que a língua materna oficial é o inglês, mas tem países que a língua materna não é o inglês, mas a segunda língua oficial tá bom? Vocês vão escolher um desses países. Gente, atenção, esse país ele tem que ter tido um histórico nas Olimpíadas com essa modalidade que você escolheu para você poder fazer a pesquisa, né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar lá vôlei e escolher a Jamaica, por exemplo. A Jamaica pode não ter tido histórico nas Olimpíadas, daí não adianta. Então tem que ter sido um país com histórico nas Olimpíadas com aquela modalidade de escolha de vocês, tá? Então vocês vão escrever vão escrever as coisas mais importantes sobre aquela modalidade. Vamos supor que eu tenha escolhido então o voleibol. Eu vou escrever sobre as partes mais importantes do voleibol e a história dele dentro das Olimpíadas. E vamos supor que eu escolhi aqui o Canadá. E eu vou falar sobre o Canadá dentro do voleibol nas Olimpíadas. Não é só falar sobre o Canadá na vida, ou escolher o Canadá e falar sobre todas as modalidades que eles tiveram sucesso, enfim, nas Olimpíadas. Não, vocês vão falar do país de escolha de vocês, dentro da modalidade de vocês nas Olimpíadas, ok? Pode ser em tópicos, como está nessa folha aqui, já não precisa ser um texto descritivo, mas se quiser fazer texto também pode fazer. Atenção com essa parte aqui. Pode ser em português, mas obrigatoriamente sobre um país cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. O trabalho de vocês pode ser em português, não tem problema, mas a língua oficial do país de escolha de vocês tem que ser inglês. A primeira língua oficial ou a segunda língua oficial. Existem países que têm mais de uma língua oficial, né? Tipo o Canadá. O Canadá tem inglês e francês, por exemplo, tá?
Neste trabalho deve conter as informações mais importantes sobre a modalidade, por exemplo, o voleibol, e o desempenho do país, por exemplo, o Canadá, de escolha nessa modalidade exclusivamente. Então, nada de falar como é que foi o Canadá lá em salto à distância, não me interessa. Eu quero saber do desempenho do Canadá na escolha da modalidade de vocês, tá? Vale a nota do trabalho do primeiro bimestre, assim como vocês estão fazendo os outros trabalhos das outras matérias, vocês vão fazer esse, tá? Eu coloquei aqui para vocês, eu incluí nesse arquivo uma lista de alguns dos principais países que têm inglês como língua materna oficial ou segunda língua oficial do país, tá? Vocês podem escolher qualquer um deles e escolher uma das modalidades. Beleza? Se tiver dúvida, hoje à tarde aqui no chat eu posso tirar as dúvidas de vocês sobre o trabalho. A data ainda não decidi, então eu vou passar para vocês através da Cord Kelly ou eu mesma nos grupos, enfim. Tá? Só a data ainda não tá decidida, mas não se preocupem, não vou decidir de repente falar que é pro outro dia. Não, vai ter aí uma semaninha de entrega, fiquem tranquilos, tá? Vamos lá para nossa aula então de hoje. Seguinte, galera, aula 5. Vamos abrir aqui e vamos começar. Na aula passada, a gente estava falando, a gente começou a falar sobre o Present Progressive ou Present Continuous, lembrando que tanto faz nome, é a mesma coisa, e a gente falou sobre o auxiliar dele, que é o verbo be. Então a gente voltou um pouquinho lá nas origens do inglês e falamos sobre o verbo be. Meu Deus, tivemos uma aula inteira sobre o verbo to be. Sim, vocês viram que foi bem tranquilo, porque em teoria vocês já conhecem e tudo mais. Se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o verbo be, pode perguntar hoje à tarde no chat, que eu vou estar disponível para vocês, ok? Ok, vamos que vamos então. Present Continuous, galera, tanto faz se você chama de Present Continuous ou Present Progressive. São dois nomes para uma mesma coisa. Então, tanto faz. Existem alguns livros que vocês vão encontrar como Present Continuous, que é o caso do livro de vocês. Existem alguns livros, por exemplo, da Macmillan, que vocês vão encontrar como Present Progressive. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. É a mesma gramática, mas ela tem dois nomes. Então, se em teoria eu perguntasse, por exemplo, para vocês na prova, quais são os nomes pelos quais nós reconhecemos a gramática estudada em sala de aula? Present Continuous e Present Progressive. Ok? Vamos lá então. Present Progressive and Continuous e o radical do verbo. Ah, meu Deus, que é radical do verbo? Gente, a gente tá falando aqui do que vai acontecer com o verbo dentro desse conteúdo que é o Present Continuous. Eu vou usar aqui, eu não vou ficar falando toda vez Progressive or Continuous, Progressive or Continuous. Pô, é muito chato de falar, é muito chato de ficar ouvindo. Então eu vou sempre me referir como Continuous. Por quê? Porque no livro de vocês ele veio com esse nome, ok? Ok, mas qualquer um tá certo. Vamos lá então. Na língua portuguesa, o Present Continuous Tense, o que é essa palavra tense? O que significa ela? É tempo verbal. Então, se eu falo Present Tense, tempo presente, tempo verbal no presente. Past Tense, tempo verbal no passado. Ok? Então, tense é tempo verbal. Na língua portuguesa, o Present Continuous Tense, que é o modo indicativo do presente contínuo. Meu Deus, eu preciso saber disso! Para português. Para a aula da Prof. Jacinta, sim. Aqui a parte em português não é necessária no sentido de vocês serem cobrados na prova ou em algum trabalho, alguma coisa assim. A parte em português não vai ser cobrado em inglês, mas só para que vocês saibam, o present continuous em inglês é o modo indicativo de presente contínuo no português, ok? Contínuo não, continuo. Corresponde ao nosso gerúndio e às terminações ando, andando, levando, achando, endo, comendo, ardendo, fazendo, indo, gerindo, caindo, sorrindo. Então temos exemplos aqui. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que no present continuous, a forma que o verbo assume é a do gerúndio. O que é o gerúndio? É o sufixo ing no verbo. O que é um sufixo? É a parte final de uma palavra. Ou seja, eu tenho aqui a tradução direta de ing significa ando, endo, indo. Então, ing significa três coisas em português. Ando, endo, indo, ok? ing é ando, ing é endo e ing é indo. Exemplos que eu tenho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho para baixo aqui para poder ficar... Aí, eu acho que apareceu melhor para vocês, né? Eu tenho andando, correndo, dormindo. Coloquei três exemplos, um com ando, um com endo, um com indo. E qual que é a forma que ele assume do ladinho ali. Então, eu tenho andar, que é walk. Eu tenho correr,
que é run. E eu tenho dormir, que é sleep. Se eu coloco ing no fim de qualquer desses verbos, ele já vira gerúndio, ou seja, uma ação que está em continuidade. Olha a diferença. Andar, andando. Agora, nesse momento. Então, andando vira running, walking. Correndo vira running e dormindo vira sleeping. Se eu tiver o ing no fim do verbo, nesse caso do present continuous, vai significar progressão do verbo, ou seja, algo que está em acontecimento, ok? Vamos lá. Present continuous, a função, ou seja, para que serve, para que se usa, quando se usa e de que jeito que se usa, a gente vai ver na próxima aula, tá? Então aqui a gente vai ver para que serve, qual é a função do present continuous. A gente vai usar para expressar uma situação que está em progresso no momento da fala. Então, por exemplo, agora, o que eu tô fazendo? Tô respirando, certo? Não que a gente pare de respirar em algum momento da nossa vida, mas se é algo que está em acontecimento nesse momento ou no momento da minha fala, é present continuous. Eu poderia estar aqui falando pra vocês e dançando ao mesmo tempo. Se eu tô fazendo isso agora, é present continuous. Por quê? Porque tá continuando, porque tá acontecendo. Ele também é usado para expressar uma situação que está em progresso nesse momento da vida. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu, Mariana, nesse momento da minha vida, estou odiando motos. Eu estou aprendendo italiano. Vejam bem, eu estou aprendendo italiano agora, nesse momento? Não. Por quê? Porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo outras coisas. Estou gravando uma aula, estou trabalhando, estou lendo, estou falando com um computador como a louca que eu sou. Então são várias coisas que eu estou fazendo, mas aprender italiano não é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Porém, é algo que está em acontecimento nesse momento da minha vida. Portanto, pode não estar acontecendo no momento da minha fala, mas se está em acontecimento nesse momento da minha vida, porque aprender algo é uma coisa constante, contínua, não tem como se aprender acabou, né? Ainda mais língua, né, cara? Língua é uma coisa que você vai ficar aprendendo pra vida inteira, sempre tem uma coisa nova pra aprender. Eu também posso usar o continuous. Quando eu falo, então, eu estou aprendendo italiano. Eu não vou falar, eu aprendo italiano. Tipo, isso não é uma coisa que eventualmente acontece. Mamma mia, Marcello! Não, não é uma coisa que acontece eventualmente. Isso é uma coisa que tem uma progressão, que tem uma continuidade. Por isso, eu vou usar o present progressive ou present continuous para falar de uma coisa que está acontecendo agora, na hora da fala, ou que está acontecendo agora, nesse momento na minha vida. Ok? Se refere a algo inconcluso ou incompleto. Se eu estou fazendo, é porque não acabou. Se tivesse acabado, eu falaria eu fiz. Então eu falaria eu aprendi italiano. Ponto final, acabou, não aprendo mais. Mas não é a verdade. O que está acontecendo é que eu estou aprendendo, é algo inconcluso, é algo incompleto, não teve fim. Descreve uma tendência ou ação que está acontecendo atualmente. Gente, se está acontecendo, já está aí, entendeu? Já está no verbo acontecendo. Isso está em continuidade, está incompleto. Então, se existe algo acontecendo nesse momento, é usado o present continuous. Por exemplo, estamos nos resguardando, estamos vivendo a quarentena. Tudo isso é algo que está acontecendo nesse momento. Descreve uma ação, ações. Eu vou arrumar isso aí. Descreve ações ou eventos futuros com planejamento prévio. Isso aqui é o present continuous usado lá para o futuro. Não vamos lidar agora, mas ele pode ser usado sim para falar do futuro quando há planejamento prévio. E usado com as palavras always, forever, constantly para descrever ou reforçar uma sucessão de ações repetidas. Então, usados com essas palavras forever, always e constantly, ele também é usado o continuous. Mas isso a gente vai ver lá na próxima aula, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, tem chat hoje à tarde. Curte esse vídeo, deixa o joinha. Não, brincadeira. Galera, a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande beijo e
Tchau!